Você olha para a Holanda e tudo parece calmo, bonito, perfeitamente organizado. Canais tranquilos, casas alinhadas, moinhos girando devagar sob um céu limpo. Mas aqui está a verdade que quase ninguém diz. Este país não deveria existir. O vento que você sente agora vem do mesmo mar que durante séculos tentou engolir esta terra. A água bate logo ali, silenciosa, paciente, constante. E grande parte do que você vê está abaixo do nível do mar. Debaixo dessas ruas, dessas bicicletas, dessas cidades tão fotogênicas, há bombas funcionando sem parar. Portões de aço prontos para se fechar. Sensores, diques, barreiras, uma máquina inteira dedicada a uma única missão: manter a água do lado de fora. Na Holanda, a natureza não é apenas paisagem, ela é uma ameaça permanente. Um erro, uma falha, uma noite de tempestade mais forte que o previsto. E tudo isso desaparece. Não em teoria, já aconteceu antes. Aqui viver significa vigiar, planejar, calcular, confiar que milhares de sistemas invisíveis não vão falhar hoje. E talvez seja por isso que este país parece tão controlado, tão preciso, tão consciente de cada centímetro de espaço. Porque, diferente da maioria do mundo, a Holanda não foi apenas construída sobre a terra. Ela foi arrancada do mar. Ao longo deste filme, não vamos apenas visitar cidades bonitas ou pontos turísticos famosos. Vamos seguir a linha invisível entre sobrevivência e desaparecimento. Vamos atravessar lugares onde cada moinho, cada dique, cada decisão política existe por um motivo simples: continuar existindo amanhã. Da calmaria dos canais de Amsterdã às muralhas que enfrentam o Mar do Norte, esta é a história de um país que nunca relaxa. Porque aqui, a água nunca dorme. E a Holanda também não. Para entender a Holanda, é preciso esquecer a ideia comum de país como algo fixo, estável, garantido. Porque aqui nada é garantido. Cerca de 1/3 do território holandês está abaixo do nível do mar, não em zonas remotas, mas em cidades, fazendas, aeroportos, rodovias. Milhões de pessoas vivem em áreas que, sem intervenção humana constante, simplesmente voltariam a ser água. Isso transforma cada decisão nacional em algo maior do que política. É uma questão de continuidade. Ao longo da história, o Mar do Norte não foi apenas uma fronteira, foi um inimigo recorrente. Tempestades violentas, marés imprevisíveis, inundações devastadoras apagaram vilarejos inteiros do mapa. Em certos momentos, a pergunta não era como crescer ou como prosperar, mas apenas como sobreviver até o próximo inverno. A resposta holandesa nunca foi fugir, nunca foi recuar, foi confrontar. Diques começaram como soluções locais improvisadas. Depois vieram canais com porta-sistemas cada vez mais complexos. Com o tempo, controlar a água deixou de ser uma necessidade regional e se tornou um projeto nacional. Aqui, a engenharia não é luxo, é identidade. O que diferencia a Holanda não é apenas a tecnologia, mas a mentalidade coletiva que ela criou. Cada geração herda uma responsabilidade silenciosa: manter funcionando um sistema que nunca pode parar. Porque se parar, não há margem para erro. Isso moldou a cultura. A obsessão por planejamento, a aversão ao improviso, o consenso antes da decisão. Quando a sobrevivência depende de todos, ninguém decide sozinho. Talvez seja por isso que este país pareça tão organizado, tão eficiente, tão consciente de limites. Aqui, crescimento sem controle não é progresso, é risco. E agora esse risco está mudando de forma. O nível do mar sobe lentamente ano após ano. Tempestades se tornam mais intensas. Previsões antes consideradas extremas começam a parecer plausíveis. O que funcionou por séculos pode não ser suficiente para o próximo. E isso levanta uma questão desconfortável. Até quando é possível vencer o mar? A Holanda sabe que não pode relaxar, porque este país não foi feito para durar por acaso. Ele dura porque alguém está sempre atento. E para entender como essa vigilância começa não em números ou mapas, mas na experiência física de estar aqui, precisamos atravessar um limite, um lugar onde fica claro logo de cara que esta terra não é natural, e que a partir deste ponto nada é. Existe um momento específico na Holanda em que algo muda. Não é um monumento famoso, não é um cartão postal. É quando você percebe que a estrada à sua frente não está apenas atravessando a água, ela está dentro dela. O horizonte se achata, o céu parece maior do que deveria, e de repente não há colinas, não há elevações, nada que proteja você se algo der errado. À esquerda água, à direita água, abaixo também. Este é o limiar invisível da Holanda, o ponto em que você entende fisicamente que esta terra foi conquistada, não herdada. Aqui o silêncio é enganoso, o vento sopra livre sem obstáculos, o mar parece distante, contido, obediente, mas não está. Entre você e a água não existe milagre, existe apenas engenharia. Concreto, aço, portões gigantes que podem se fechar em minutos, sistemas que decidem automaticamente quando deixar a água entrar e quando expulsá-la com força total. Tudo funciona sem aplausos, sem aviso, sem margem para emoção. Porque emoção não segura o mar. Este é o momento em que a Holanda deixa claro aqui: a natureza não dita as regras. Mas também não foi derrotada. Ela foi negociada.
Cada dique representa uma escolha, cada comporta uma aposta, cada quilômetro de terra seca, um acordo temporário com o oceano. E todos sabem disso. Motoristas passam por aqui todos os dias, sem pensar duas vezes. Crianças crescem sabendo que a terra sob seus pés não é garantida. Essa consciência muda tudo. Ela muda como as cidades são desenhadas, como as casas são construídas, como o futuro é planejado sempre com uma pergunta silenciosa ao fundo. E se a água voltar? A partir deste ponto, não estamos mais apenas visitando um país. Estamos entrando em um sistema vivo, onde cada cidade, cada vila, cada decisão faz parte de uma cadeia de sobrevivência. E agora que cruzamos esse limite, a jornada não pode mais ser superficial. Porque daqui em diante, tudo o que veremos de canais tranquilos a megacidades modernas existe por um único motivo: não deixar o mar vencer. This is the critical point. If the sealant fails under the immense pressure, the consequences for the city behind it would be catastrophic. Amsterdã. Amsterdã é para muitos a primeira imagem da Holanda. Canais calmos, casas estreitas inclinadas umas sobre as outras, bicicletas passando em silêncio como se o tempo aqui fosse mais lento. Mas por baixo dessa tranquilidade, Amsterdã é uma cidade em permanente equilíbrio. Grande parte dela foi construída sobre terrenos úmidos instáveis, onde a terra sozinha não aguenta o peso de uma cidade. Para existir, Amsterdã precisou ser ancorada. Milhares de estacas de madeira foram cravadas profundamente no solo, atravessando camadas de lama até encontrar algo firme. Elas não aparecem nas fotos, mas sem elas a cidade simplesmente cederia. A água aqui não é apenas cenário, ela define tudo. Os canais que hoje parecem românticos foram originalmente infraestrutura vital, controle de nível, transporte, drenagem, defesa. Nada foi desenhado apenas para ser bonito. E ainda assim o risco nunca desapareceu. O solo afunda lentamente, centímetro por centímetro ao longo dos anos. Prédios históricos inclinam, portas já não fecham direito, janelas denunciam um movimento quase imperceptível. A cidade se adapta em silêncio. Bombas funcionam dia e noite, retirando a água que insiste em voltar. Sistemas monitoram cada variação de nível, e mesmo assim ninguém aqui esquece. Se a água subir demais, não há colina para correr. E talvez seja por isso que Amsterdã desenvolveu uma relação única com o risco. As pessoas vivem sobre ele, aceitam-no, planejam ao redor dele. Bares à beira dos canais, casas flutuantes, vida cotidiana integrada ao perigo, não em negação, mas em convivência calculada. Amsterdã não luta contra a água com força bruta, ela se ajusta. Mas essa adaptação tem limites, e ao deixar a capital para trás, fica claro que outras partes da Holanda não tiveram o luxo da flexibilidade. Alguns lugares precisaram de algo mais direto, mais mecânico, mais implacável. E é para lá que seguimos agora. Para um lugar onde o movimento nunca pode parar.
Kinderdijk. À distância, Kinderdijk parece um cartão postal perfeito. 19 moinhos alinhados, céu aberto, campos verdes refletindo na água parada. É bonito, calmo, quase ingênuo. Mas essa paisagem não foi criada para encantar. Ela foi criada para funcionar. Antes de se tornar símbolo nacional, Kinderdijk era um ponto crítico de sobrevivência. Aqui a água se acumulava, os campos alagavam, a vida simplesmente não avançava. Os moinhos surgiram como resposta direta a isso, não como ornamento, mas como máquinas. Cada rotação das pás significava água sendo removida. Cada hora de funcionamento mantinha a terra respirando. Se parassem, o solo a afogava. E por muito tempo, essas estruturas trabalharam sem descanso, dia e noite, sol, vento, chuva. O sistema era simples, mas implacável: água mais alta, drenagem constante, terra seca o suficiente para viver. Aqui não havia espaço para falhas poéticas. Mesmo hoje, com bombas elétricas modernas assumindo grande parte do trabalho, os moinhos continuam ali, não por nostalgia, mas como lembrete. Eles representam um princípio central da Holanda: movimento contínuo. Nada pode parar, nada pode ser desligado por completo, porque a água não espera. O mais impressionante não é a tecnologia em si, mas a disciplina coletiva que ela exige. Alguém sempre precisa verificar, manter, antecipar. Gerações inteiras cresceram, entendendo que girar aquelas pás não era uma escolha estética, era uma obrigação. E talvez seja por isso que em Kinderdijk a beleza parece diferente. Ela não vem da forma, vem da função. Aqui cada moinho conta a mesma história silenciosa. A Holanda não venceu a água uma vez. Ela precisa vencê-la todos os dias. E enquanto avançamos para o próximo ponto da jornada, fica claro que em alguns lugares a luta deixou de ser local. Ela se tornou nacional. E quando isso aconteceu, a escala mudou completamente. Utilizing powerful Archimedes screws, the drainage system raises the water through a series of stepped compartments. Há um ponto na Holanda em que a luta contra a água deixa de ser discreta. Ela se torna monumental. O Afsluitdijk não é apenas uma estrada, é uma cicatriz reta cortando o mar. 30 quilômetros de concreto, separando o que antes era uma baía aberta de um lago controlado. Antes dele, tempestades varriam o interior do país. Inundações levavam vidas, colheitas, vilarejos inteiros. O mar entrava quando queria. Depois dele, a Holanda redesenhou seu próprio mapa. Mas foi o Delta Works que levou essa lógica ao limite. Após uma das piores enchentes da história do país, ficou claro que improvisar não era mais suficiente. A água não precisava vencer sempre, bastava vencer uma vez. O Delta Works nasceu dessa constatação. Portões gigantes que se fecham apenas quando necessário. Barreiras móveis que respeitam o fluxo natural, até o momento em que não podem mais respeitar. Aqui a engenharia não tenta dominar o mar o tempo todo. Ela espera, observa, e só intervém quando o risco se torna absoluto. Cada fechamento é uma decisão crítica. Fechar cedo demais afeta ecossistemas, portos, economia. Fechar tarde demais não é uma opção. Sensores medem vento, pressão, maré. Algoritmos calculam cenários, mas no fim ainda existe um fator humano. Alguém precisa apertar o botão. E quando esses portões se movem, não há espetáculo, não há plateia. Apenas a consciência de que se algo der errado, não há plano B. Essas estruturas não foram feitas para serem usadas com frequência. Elas existem para o pior dia possível. O dia que todos esperam nunca ver. E talvez seja isso que torna esse lugar tão inquietante, porque ele representa um limite claro.
A Holanda pode negociar com a água, pode desviá-la, controlá-la, atrasá-la, mas sabe que em algum momento o mar vai testar esse sistema. E quando isso acontecer, tudo depende de linhas de concreto que não podem falhar. Ao deixar essas muralhas para trás, a pergunta muda. Não é mais como nos protegemos, mas sim o que fazemos com a terra que conseguimos salvar. The Afsluitdijk sluices stand as a testament to Dutch engineering, controlling the turbulent waters of the Wadden Sea. The ecological water exchange here in Zeeland highlights the uneasy balance between nature and human control. Every hour this vessel remains idle behind the barrier costs thousands. After the fury of the storm, the Great Barrier holds. A new dawn. Final chapter beat. Thinness of safety in a wide landscape. Roterdã não tenta parecer antiga. Ela não tenta esconder o que aconteceu aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, grande parte da cidade foi destruída. Quando a poeira baixou, restava uma escolha difícil: reconstruir o passado ou aceitar que aquele passado havia acabado. Roterdã escolheu recomeçar. Hoje, ela é uma das cidades mais modernas da Holanda. Arranha-céus, arquitetura ousada, linhas duras funcionais. Mas o que muitos não percebem é que essa modernidade repousa sobre algo ainda mais radical. Terra que não existia. O porto de Roterdã, o maior da Europa, funciona sobre áreas conquistadas ao mar. Canais profundos, docas imensas, infraestrutura pesada, sustentada por um solo artificial. Aqui a relação com a água não é romântica, é industrial. Navios gigantes entram e saem diariamente. Mercadorias do mundo inteiro passam por este ponto estreito antes de se espalharem pelo continente. Tudo depende de um equilíbrio delicado, água suficiente para o comércio, mas nunca demais para a cidade. Portões, diques reforçados, sistemas que se adaptam ao ritmo do porto sem perder a vigilância constante. Roterdã vive com um paradoxo claro: quanto mais aberta ao mundo, ela se torna, mais vulnerável ela fica. Tempestades mais fortes significam decisões mais rápidas. Ondas maiores pressionam estruturas projetadas décadas atrás. O crescimento econômico aumenta o risco. E ainda assim a cidade avança. Porque aqui parar não é opção. O mais impressionante não são os prédios altos, mas a confiança silenciosa de quem trabalha neste porto. Homens e mulheres que sabem que cada turno depende de cálculos feitos muito antes e de sistemas que não podem falhar. Roterdã não é apenas um símbolo de reconstrução. Ela é um teste constante. Um lembrete de que na Holanda, até o progresso precisa ser defendido. E ao deixar o porto para trás, surge uma pergunta inquietante: o que acontece quando não apenas uma cidade, mas uma província inteira é construída do zero? É para lá que seguimos agora. Vessel 459, you are cleared for approach on Channel 3. Maintain speed at 8 knots. Roger that. Control. Proceeding to Channel 3.
At the edge of the water, a delicate balance is struck between urban life and the massive scale of the port. Levels are critical and rising fast. We are initiating full closure sequence. Flevoland é a prova mais direta de até onde a Holanda está disposta a ir. Porque até poucas décadas atrás, este lugar simplesmente não existia. Onde hoje há estradas, cidades e fazendas, antes havia apenas água, mar aberto, ondas, nada sólido para pisar. Flevoland não é uma expansão natural, é uma decisão. Diques foram erguidos, a água foi drenada, bombas trabalharam sem parar por anos, e lentamente o fundo do mar virou chão. Mas viver aqui é aceitar uma verdade desconfortável. Esta terra só existe enquanto as máquinas funcionarem. Ao contrário de outras regiões, não há ilusão de permanência. Se o sistema parar o mar, não precisa reconquistar nada. Ele apenas volta. Cidades inteiras foram planejadas sabendo disso. Ruas largas, espaços abertos, infraestrutura pensada para evacuação, drenagem, contenção. Até a agricultura aqui carrega essa consciência. O solo é fértil, mas jovem, instável, sempre observado. Os moradores de Flevoland vivem sobre um acordo silencioso, confiança total em tecnologia e vigilância constante. Não é coincidência que esta seja uma das regiões mais monitoradas do país. Sensores acompanham o nível da água, bombas são testadas regularmente, planos de emergência são atualizados com frequência. Aqui o futuro nunca é abstrato, ele é técnico. E talvez por isso Flevoland tenha uma atmosfera diferente, menos nostalgia, menos apego ao passado. Porque o passado aqui é água. Esta província representa um ponto sem retorno. A Holanda não está apenas defendendo o que tinha, está criando o que precisa. Mas quanto mais longe se vai nessa direção, mais clara fica a pergunta. Até que ponto é possível continuar expandindo, sem aumentar o risco para todos? Ao deixar Flevoland, fica evidente que nem todos escolheram enfrentar a água com força total. Alguns aprenderam a viver dentro dela. E é para um desses lugares que seguimos agora. Githorn parece um sussurro depois de tudo o que vimos até agora. Não há estradas no centro da vila, não há buzinas, não há pressa. A água é o caminho. Barcos deslizam lentamente por canais estreitos,
Casas antigas repousam à beira da água, ligadas por pequenas pontes de madeira. O som mais alto costuma ser o do remo tocando a superfície. Aqui a Holanda escolheu uma abordagem diferente. Em vez de empurrar a água para longe, Giethoorn aceitou viver dentro dela. A vila nasceu em uma região de áreas alagadas. Durante séculos, os moradores extraíram turfa do solo, abrindo canais que com o tempo se tornaram ruas líquidas. O resultado é belo, mas também frágil. O nível da água precisa ser exato. Alto demais invade casas. Baixo demais interrompe a vida cotidiana. Nada aqui funciona sem controle constante. Mesmo os famosos barcos sussurros quase silenciosos existem por necessidade. Motores fortes criariam ondas. Ondas desgastariam margens. Margens cedendo colocariam tudo em risco. Cada detalhe é calculado. Os moradores de Giethoorn não romantizam essa vida. Eles a administram. Pontes são reforçadas. Canais são limpos regularmente. Fluxos são ajustados conforme as estações. A água continua sendo uma ameaça apenas mais próxima. Talvez seja por isso que a vila transmite uma sensação tão intensa de calma. Não é relaxamento, é atenção. Aqui viver bem significa não provocar o ambiente que sustenta tudo. Giethoorn mostra um lado diferente da Holanda, menos grandioso, menos tecnológico, mas igualmente dependente de equilíbrio. E ainda assim essa harmonia tem limites, porque no fim, decisões que afetam até mesmo lugares como este não são tomadas aqui. Elas acontecem em outro lugar, em salas fechadas, longe dos canais tranquilos. É para esse centro de decisões que seguimos agora. Haia não parece perigosa. Ruas organizadas, prédios elegantes, jardins bem cuidados. Aqui a água quase não aparece. Mas isso é apenas aparência. Porque é em Haia que se tomam as decisões mais arriscadas da Holanda. Não com pás ou bombas, mas com canetas, gráficos e previsões. Este é o centro político do país. O lugar onde se decide quando fechar uma barreira, quanto investir em proteção, quais áreas serão defendidas e quais correrão mais riscos. Nada disso é simples. Fechar uma comporta cedo demais pode paralisar portos inteiros, afetar comércio, custar bilhões. Esperar demais pode custar cidades. Em salas silenciosas, engenheiros políticos e especialistas discutem cenários que ninguém quer ver acontecer. Mapas mostram áreas que podem desaparecer. Modelos simulam tempestades que ainda não existem, mas podem existir. Aqui o perigo não é visível, ele é calculado. E cada decisão carrega um peso moral difícil de ignorar, nem tudo pode ser protegido da mesma forma. Algumas regiões recebem mais investimento, outras dependem de soluções temporárias. Algumas são consideradas estratégicas demais para falhar. Outras, não. Haia representa o lado menos confortável da relação da Holanda com a água, porque sobreviver como país também significa escolher prioridades. E essas escolhas raramente são neutras. Para quem vive longe do mar, essas decisões parecem abstratas. Mas para comunidades abaixo do nível do mar, elas são a diferença entre segurança e evacuação. Talvez seja por isso que Haia carrega uma tensão silenciosa. Nada aqui é urgente demais para gritar, mas tudo é urgente demais para errar. E enquanto políticos debatem o futuro, o mar continua fazendo o que sempre fez. Avançando, testando, esperando. E isso nos leva ao último limite desta jornada. O lugar onde nenhuma decisão é suficiente sozinha, onde não há prédios nem salas de reunião. Apenas a linha final entre terra e oceano. Creditings. As you can see, these red zones represent the highest risk areas according to the new modeling. We cannot afford another delay on the coastal barriers. I understand the urgency, but the economic impact must be considered.
can't agree to those terms. We have to reach a consensus by midnight. Aqui não há canais tranquilos, não há moinhos pitorescos, não há cidades para suavizar a paisagem. A costa do Mar do Norte é direta, crua, implacável. O vento sopra sem obstáculos, as ondas não pedem permissão, o horizonte parece sempre em movimento. Este é o lugar onde a Holanda acaba e onde o risco começa de verdade. Diante desse mar fica claro que toda a sofisticação vista até agora existe por causa deste ponto específico. Tudo foi pensado para resistir aqui. Diques se estendem como muralhas modernas. Camadas de areia são reforçadas regularmente. Dunas são tratadas não como natureza selvagem, mas como infraestrutura viva. Nada é deixado ao acaso. Engenheiros monitoram a costa constantemente. Tempestades são previstas dias antes. Planos de resposta são ativados sem alarde. Mas apesar de todo esse controle, o Mar do Norte continua sendo uma força que não pode ser domada. Ele avança milímetro por milímetro ano após ano, não com violência constante, mas com paciência. E talvez isso seja o mais inquietante. Porque não há um grande momento de colapso anunciado, não há um dia marcado no calendário. Há apenas a certeza de que a pressão nunca cessa. Aqui a Holanda não finge vencer, ela resiste. Cada metro de costa protegido é uma vitória temporária. Cada inverno superado é apenas mais um capítulo dessa negociação infinita. Pessoas caminham sobre os diques, crianças brincam perto das dunas. A vida continua, mas sempre com o mar à vista. Este lugar deixa algo muito claro. A Holanda não existe atrás de suas defesas. Ela existe por causa delas. E quando o sol se põe sobre o Mar do Norte, não há sensação de triunfo, apenas vigilância contínua. Porque amanhã o vento pode mudar, a maré pode subir, e tudo começa de novo. Com isso, o ciclo do país se fecha. Mas a história ainda não acabou. Porque toda essa luta leva a um ponto inevitável, um momento em que a pergunta não é mais como resistir, mas sim, o que acontece se resistir não for suficiente? Há um momento inevitável em toda a história de controle absoluto. O momento em que o sistema é testado, não por descuido, mas por excesso. Tempestades mais intensas, marés mais altas, chuvas que não seguem mais padrões antigos. Na Holanda, esses momentos não chegam como surpresa, eles chegam como confirmação. Confirmação de que tudo o que foi construído funciona, até certo ponto. Em noites assim, os sensores disparam, modelos antigos deixam de se alinhar com a realidade, cenários improváveis se tornam urgentes. Portões começam a se mover, bombas operam no limite, decisões precisam ser tomadas antes que o problema seja visível a olho nu. E mesmo com toda a preparação, há um silêncio pesado no ar. Porque todos sabem, este sistema foi projetado para suportar quase tudo, mas não tudo. Há regiões onde a margem de erro é mínima, onde um atraso de minutos pode significar evacuações em massa, onde a água não invade de uma vez, mas infiltra, corrói, compromete. É aqui que o paradoxo da Holanda se revela por completo. Quanto mais o país aperfeiçoa suas defesas, mais ele se torna dependente delas. Quanto mais controle existe, menor é a tolerância ao erro. Não há espaço para improviso, não há segunda chance. Em certos momentos, a pergunta não é se o sistema vai falhar, mas onde ele pode falhar primeiro. E isso muda a percepção de tudo o que vimos até agora. Os canais tranquilos, os moinhos silenciosos, as cidades planejadas. Nada disso é permanente, tudo é condicional. Condicional ao funcionamento perfeito de um mecanismo gigantesco que nunca pode descansar. Este é o ponto mais desconfortável da história, porque aqui a Holanda entende algo essencial. Não importa o quão avançada seja a engenharia, a natureza não precisa vencer sempre. Ela precisa vencer uma única vez. E a partir desse reconhecimento, o país é forçado a encarar a pergunta que evitou por séculos. Não sobre como resistir hoje, mas sobre como continuar existindo amanhã. Se existe um lugar onde a Holanda se revela por completo, não é em uma cidade, não é em um porto, não é em um monumento. É no esforço contínuo. Depois de séculos enfrentando a água, o país chegou a uma conclusão difícil. Não é possível vencer o mar para sempre. Então a pergunta mudou. Em vez de como expulsar a água, a Holanda passou a perguntar: como viver com ela sem desaparecer?
Hoje, os planos não são apenas defensivos, eles são estratégicos. Algumas áreas são deliberadamente devolvidas à água. Campos se transformam em zonas de inundação controlada. Rios recebem mais espaço para transbordar sem destruir cidades. É uma inversão radical de lógica. Depois de séculos lutando para ganhar terra, a Holanda aprende a ceder não por fraqueza, mas por sobrevivência. Essa decisão exige algo raro: aceitar limites. Nem toda cidade será expandida, nem toda área será protegida da mesma forma, nem todo pedaço de terra pode ser salvo. E isso é talvez o maior ato de maturidade deste país. Porque aqui sobreviver nunca foi sobre orgulho, foi sobre adaptação. O futuro da Holanda não depende apenas de concreto mais forte ou bombas mais potentes. Depende de escolhas difíceis, feitas antes da emergência, feitas quando ainda há tempo. Ao longo de toda essa jornada, uma coisa se tornou clara. A Holanda não é um milagre geográfico, ela é um processo contínuo. Um país que existe não porque derrotou a natureza, mas porque nunca parou de responder a ela. Cada geração herda um sistema incompleto e a obrigação de melhorá-lo. Não há linha de chegada, não há vitória final. Existe apenas a próxima maré, a próxima tempestade, a próxima decisão. E talvez seja isso que torna este lugar tão singular. Enquanto muitos países constroem pensando em séculos, a Holanda constrói pensando no amanhã. Porque aqui o futuro não é uma ideia distante, ele é uma variável. E enquanto o mar continuar subindo, este país continuará fazendo a mesma coisa que sempre fez melhor do que qualquer outro: se adaptar ou desaparecer. Ao final desta jornada, talvez a Holanda não pareça mais apenas um destino bonito. Talvez ela pareça algo mais frágil, mais tensa, mais consciente do próprio limite. Este não é um país que existe por acaso. Ele existe porque nunca para de pensar no que pode dar errado. Cada dique, cada bomba, cada decisão silenciosa tomada longe das câmeras faz parte de um acordo contínuo com a água. Um acordo que não promete segurança eterna, apenas mais tempo. E talvez seja essa a maior lição da Holanda. Não sobre engenharia, não sobre tecnologia, mas sobre responsabilidade. Aqui o futuro não é deixado para depois. Ele é tratado como algo urgente, algo que precisa ser administrado todos os dias. Enquanto muitos lugares do mundo ignoram riscos até que seja tarde demais, a Holanda vive com eles à vista. E continua existindo não porque acredita que vencerá para sempre, mas porque aceita que precisa se adaptar constantemente. Agora a pergunta fica com você. Se o seu país estivesse em risco constante, o que vocês estariam dispostos a mudar para continuar existindo? Deixe sua reflexão nos comentários. E se esta história fez você enxergar a Holanda de outra forma, acompanhe o canal para mais documentários sobre lugares onde sobreviver é parte da identidade. Porque às vezes, as paisagens mais calmas escondem as batalhas mais longas. And so the transition completes. A calm flow, replacing the stagnation. These are the difficult choices we face.